Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. A cada dia vou viver, rompendo em fé. Cada vez que a minha fé é provada, tu me dás a chance de crescer um pouco mais. As montanhas e vales, desertos e mares que atravesso me levam pra perto de ti. Minhas provações não são maiores que o meu Deus e não vão me impedir de caminhar. Se diante de mim não se abrir o mar, Deus vai me fazer andar por sobre as águas, rompendo em fé. Minha vida se revestirá do teu poder, rompendo em fé. Com ousadia vou mover no sobrenatural, vou lutar e vencer, vou plantar e colher. Cada dia vou viver, rompendo em fé. Bom dia, feliz sábado na presença do Senhor. Que a gente possa viver esse sábado rompendo em fé, confiando cada vez mais no Senhor, estando cada vez na presença do Senhor. Eu quero ler com você Mateus capítulo 6 e eu quero ler a partir do verso 22. Verso 22 de Mateus capítulo 6 nos diz assim: os olhos são a candeia do corpo. Se os seus olhos forem bons, todo o seu corpo será cheio de luz. Mas se os seus olhos forem maus, todo o seu corpo será cheio de trevas. Portanto, se a luz que está dentro de você são trevas, que tremendas trevas são. Palavra do Senhor. Os nossos olhos, a maneira como vemos as coisas, vão se traduzir em muito mais do que simplesmente ver. A nossa vida, a qualidade desse dia vai depender de como vamos enxergar as coisas. E o capítulo 6 também fala sobre a oração que o Senhor Jesus nos ensinou. Como é que eu vou orar, Pai, se eu, não tendo uma boa relação com o meu Pai terreno, trouxer para Deus os mesmos problemas de como eu enxergo minha relação com o meu Pai terreno?
Quando isso não é assim, quando há um bom relacionamento, é fácil fazer essa ponte. Mas para muitas e muitas pessoas é muito difícil chamar Deus de Pai. É muito complicado porque esbarra nos problemas que as pessoas tiveram, talvez na infância ou ao longo da vida, no relacionamento com seus pais. Por isso que eu estou dizendo, se os teus olhos forem bons, então a condicionante de compreendermos e vivermos, aplicarmos a oração, ela está nos olhos. Talvez você não tenha visto dessa maneira, porque existe algo, Lúcia, Cássia, Sandra, existe algo que é muito complicado para a gente entender. Existem coisas que eu sei que são, mas não significa dizer que eu faço como eu sei que devo fazer. Eu vou dar um exemplo que eu sempre dou. Todo mundo sabe que é muito importante tomar água. Todo mundo que eu conheço diz que toma muita água, mas a verdade é que pouca gente toma a quantidade necessária. Ou seja, a gente entende, a gente diz que faz e na verdade nem sempre faz. Porque há uma distância, muitas vezes existe um descompasso entre aquilo que a gente entende e aquilo que a gente executa. Você sabe que a oração que o Senhor Jesus nos ensinou, ela inicia a partir dessa ideia de que Deus é Pai e que Ele é nosso, também não é uma invocação egoísta, é algo que compreende que fazemos parte de um corpo, que não estamos sós, que não devemos viver a nossa vida apenas voltados para si próprios. A gente entende tudo isso. Mas, às vezes, os nossos olhos, Drauzio, são capazes de nos impedir de viver o melhor daquilo que Deus tem para nós. Porque a oração do Pai Nosso é uma oração para quem quer e para quem tem um relacionamento com Deus. Não dá para repetir aquelas palavras e achar que teremos orado. Ao mesmo tempo, quando a gente se relaciona com Deus, a gente chama, a gente trata Deus como Pai. A gente entende, Márcia, que nós não estamos sós e que devemos levar em consideração todos. Eu não posso pedir algo que me favoreça e prejudique a Márcia, porque afinal o Pai não é apenas meu, o Pai também é da Márcia. Então eu devo levar em consideração essa família. E tudo isso tem a ver com a nossa maneira de enxergar. Se eu não consigo enxergar a Márcia como minha irmã, não conseguirei chamar Deus de Pai. Se eu enxergo a Márcia como minha irmã, mas não enxergo Deus como Pai, a validade da oração que ele me ensinou será comprometida. Então hoje, nesse sábado lindo e maravilhoso, precisamos cuidar da nossa visão, porque a maneira como nós enxergamos as coisas vai determinar como entenderemos, como viveremos, como seremos, o que faremos da nossa vida. O olhar. Eu olho Deus e a quem eu vejo? Um prestador de serviços que vai fazer aquilo que eu pedi? Um servo meu? Ou eu dou o devido respeito, chamo de pai, e ao mesmo tempo que o respeito e o reverencio, também tenho uma intimidade como a de um filho tem com um pai? Muitas vezes a nossa obstinação na oração, ela se torna perversa para nós. Por quê? Porque a gente lota Deus de pedidos e não se relaciona com Deus como se estivesse falando com uma pessoa, com um pai, alguém com quem temos intimidade. Reveja tudo que você fala com Deus se baseando
nessa relação, se ela existe ou não. Porque se ela existe, isso vai se tornar evidente na maneira como eu falo. A distância, ela vai tornar evidente se eu estou perto, no sentido de intimidade, ou se eu estou longe. Se eu estou a uma distância muito grande, eu não posso dizer que estou perto. Isso é tão óbvio, não é? E às vezes a qualidade das nossas palavras, baseadas na maneira como nós enxergamos, nos condenam, nos pegam tropeçando, né? Às vezes tropeçamos nas palavras porque acabamos falando, né? Às vezes, vamos falar aqui um português claro, né? Às vezes uma pessoa fala com a gente e a gente logo adverte essa pessoa. A gente fala assim, tia Bizinha, mas a gente é da família, não é? A senhora está falando com tanta distância. Em português de Portugal, eles têm uma expressão que dá acesso a uma maior intimidade, que é quando eles dizem assim, podes me tratar por tu. Quando um português diz, podes me tratar por tu, ele está entregando a sua intimidade, ele está te dando acesso para chegar mais perto. Assim como ele é capaz de, numa situação em que ele se sinta abusado pelo excesso de intimidade, ele diz assim, eu não te dei essa liberdade. É algo que depende do outro. Eu dependo que você abra seu coração para eu chegar mais perto, não é? E Deus, ele está aberto para ser chamado de Pai por mim e por você. Quando a gente, Cássia, se entende como uma família cujo pai é Deus, a gente muda tudo na nossa forma de viver. Porque a gente já não quer o mal de absolutamente ninguém. A gente já não maquina algo contra quem quer que seja, porque estamos visando o bem de toda a família. O bem de toda a família. Se enxergue como parte integrante de uma família e chame, se atreva a chamar Deus de Pai, porque Ele te dá liberdade para isso. Tanto é que Ele entregou o Filho dele para que houvesse essa possibilidade, não é? E aí, só nos resta desfrutar. Tudo fruto de uma visão. Eu não preciso decorar a oração do Pai Nosso. Eu não preciso repetir a oração do Pai Nosso. Se eu me relacionar com Deus... Lúcia, eu não acredito que uma pessoa que se relacione com Deus não libere perdão. Porque eu só me relaciono com Deus porque Jesus me perdoou. Então eu faço a ponte. Quanto mais me relaciono com Deus, mais facilidade tenho de perdoar. E aí, com relação às necessidades da vida, será que é algo tão espiritual que não passe pelas nossas necessidades materiais? Não, o pão nosso de cada dia me dá, mas hoje. Eu não preciso acumular para ter, porque eu vejo a glória de Deus a cada passo que eu dou. Eu não preciso ver toda a estrada. A cada passo que dou, eu vejo a manifestação da glória de Deus e isso me enche de confiança. Se eu dei um passo, a glória de Deus se manifestou, eu sei que ao dar outro passo, essa glória vai continuar se manifestando. Eu costumo dizer que todo mundo tem fé em alguma coisa. Quando você pega um elevador, por exemplo, e aperta lá no 5º andar, você aperta confiando que o elevador vai subir e vai te levar até o 5º andar. Você nem sabe como é que um elevador funciona. Se o elevador parar, eu não sei consertar. Mas eu confio. Se eu vou para um lugar e subo por uma escada, eu confio que através da escada eu vou chegar até aquele lugar. Então todos confiamos em alguma coisa, só que o convite do Evangelho é para que a gente confie nesse Deus como Pai. Veja Deus como Pai. E se tem alguma coisa obscurecendo, atrapalhando, não é?
trazendo neblina para essa visão, ora, a nossa oração é para que venha o reino de Deus. E aí a gente enxergue o reino, baseando-se nos princípios desse reino. Eu te convido a entrar na oração que o Senhor Jesus nos ensinou, através de uma visão que te faça enxergar o que realmente é. Tenho a impressão, posso falar por mim, você pode falar por você, tenho a impressão que a gente sempre pode ampliar a nossa visão. Eu tenho a impressão, Márcia, que se a gente chamou Deus de Pai ontem, hoje a gente pode chamar Deus de Pai novamente e termos mais intimidade com esse Pai. Eu te convido a orar nesse sábado. Pai, em nome de Jesus, age na nossa visão para que, ao falarmos contigo, tenhamos essa intimidade, essa ousadia, essa intrepidez de te chamarmos de Pai. Ó Pai, que possamos viver os valores desse reino, que venha o teu reino sobre nossa vida e que ao olharmos para as coisas, vejamos segundo os princípios desse reino. Ah, Senhor, nos livra do mal, da tentação, não nos deixa cair nas tentações da nossa carne, da nossa mente. Tanta coisa que já vencemos e muitas vezes voltamos atrás. Não nos permita, Pai, olharmos para trás, se o desejo do Senhor é que a gente avance, que nós não venhamos retroceder. Se for necessário nos arrependermos, sim, mas para que o Senhor corrija a nossa rota e andemos segundo o novo e vivo caminho que o Senhor apresentar para a vida de cada um de nós. Ó Senhor, não permita que a nossa visão estrague tudo. Não permita que a maneira como olhamos para os fatos da vida prejudiquem, distorçam aquilo que o Senhor deseja realizar. Santo é o teu nome, que te vejamos sempre assim. Que a gente não se coloque numa posição contra ti, como se o Senhor estivesse contra nós, mas que possamos declarar que o Senhor é bom o tempo todo. Santo é o teu nome. Sim, Pai, santificado seja o teu nome. O que tu queres é bom e queremos enxergar a tua bondade nas coisas que acontecem. Corrige, Senhor, a nossa visão para que vejamos o Deus amoroso a quem nós servimos. Que o Espírito Santo entre em curso, alterando aquilo que precisa ser alterado para que vejamos um pouco mais da tua glória, confiemos em ti e te adoremos de todo o nosso coração. Essa é a nossa oração, Pai, nessa manhã, entregando esse dia na tua presença, em nome de Jesus. Amém. E que a graça maravilhosa do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o amor incomparável de Deus, o nosso eterno Pai, e que as doces consolações do Espírito Santo sejam com cada um de nós para todo sempre. Amém. Deus abençoe Cássia, Marli, Lúcia, Márcia, Daniele, Sueli, Drauzio, Tiabizinha. Deus abençoe Sandra Regina. Deixa eu ler aqui. A minha professora diz: hoje minha igreja está em jornada de oração das 7 às 19. Orem conosco. Deus abençoe a igreja Metodista Central em Bacaxá, nessa jornada de oração aí. A gente já se sente participante, né? Começamos às 7. Estamos lá, um corpo só e só espírito, com esse povo de coração aquecido. Deus abençoe meu querido professor Pedro Guimarães e a Xana. Todos aqueles que vão assistir aí através do link depois. A gente volta a se encontrar amanhã numa maratona espiritual, não é? Amanhã tem devocional às 7, tem estudo bíblico às 9. E é o domingo do Espírito Santo, às 20, a gente tem uma live, uma pregação, sempre voltada para a gente colocar em prática aquilo que a gente se propôs no início do ano, que é termos a nossa vida submissa ao Espírito Santo. Deus abençoe, feliz sábado para todos vocês.